Olá! No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre um fato que aconteceu num jogo de futebol. Foi o jogo entre São Paulo e o São Caetano. E nesse jogo o São Paulo ganhou de 2-0 sobre o São Caetano. Só que o que me chamou a atenção foi que o goleiro, e eu estava até vendo esse jogo na hora, e a hora que o goleiro ele cometeu no primeiro gol um erro bem assim, bem significativo, né? Ele deu uma bobeada ali, foi uma bobeira mesmo e acabou fazendo o primeiro gol de São Paulo. E no segundo gol também foi ali foi um erro dele, mas a sensação que eu tive, né? Mulher, psicóloga, assistindo o jogo, né? Porque eu gosto muito de futebol, mas eu sou uma mulher vendo futebol e eu gosto de ser mulher vendo futebol. Quando eu vi o segundo, eu falei, cara, esse cara, ele ficou muito abalado. E aí eu fui ver depois, né, no dia seguinte, a reportagem no Globo Esporte, aonde o repórter ficava entrevistando ele e ficou cutucando essa dor dele, né? Mexendo e dizendo, nossa, estou vendo que você está com o olho marejado, nossa, estou vendo isso, nossa, estou vendo que você está muito abalado. E o cara realmente estava muito abalado, ele estava contando que ele não tinha dormido, que ele estava arrasado e que ele tinha recebido até mesmo uma ameaça, xingamentos através de uma das mídias, e aí ele saiu de todas as mídias e ele estava profundamente abatido e sentido com o que tinha acontecido. E aí isso me acessou porque, né, e a gente só consegue sentir a dor do outro quando a gente também então encontra alguma coisa dentro da gente. E eu gosto muito de falar de perfeccionismo porque essa é uma raiz que o tempo inteiro eu tenho que cuidar. Que quando os erros acontecem, eu preciso sempre me relembrar. E aquele livro que eu já citei aqui, eu não estou com ele aqui agora para mostrar a capa, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma assistente social dos Estados Unidos que escreveu um livro falando da importância da vulnerabilidade no processo do autodesenvolvimento. Então, quando a gente está diante dessa situação de um goleiro que realmente cometeu 2 erros e que levou o time dele a perder e que está tendo que lidar com esses olhares, com as acusações, né, de todo mundo que ficou frustrado porque foi, né, muito publicado o erro dele, eu fiquei pensando, tomara que ele consiga entender que ele não é um fracasso, né? Que ele não estragou tudo, mas ele cometeu sim um erro. E a diferença que daí esse livro que eu falei, que eu citei, A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz muito essa fala de que quando algo dá errado e a gente que tem uma raiz mais perfeccionista, a gente tem uma tendência de ficar preso no erro e se tratar como erro e se botar abaixo e negar a nossa própria humanidade, a nossa própria criação, o nosso próprio eu, que é o quê? Seres imperfeitos. Então ela fala muito que quando a gente fica trazendo todo este peso como se a gente fosse o erro, ela coloca que isso é a vergonha, que é muito mais danosa do que a culpa. A Brené Brown coloca que a culpa ela é uma ação onde eu julgo, eu estou focando no meu comportamento. Então é quando eu consigo perceber que não, eu fiz uma besteira no jogo de ontem, né? Mas eu não sou uma besteira. Eu fiz um erro, mas eu não sou um erro. Então ela coloca que aquilo que pode realmente impedir o nosso desenvolvimento, impedir com que a gente se lance nas coisas na vida e que a gente não paralise, é quando eu acabo alimentando muito esse comportamento que ela chama de vergonha, que é um auto-julgamento muito pesado. E o caminho então é sair dessa vergonha da autoacusação, do autoapontamento e ir para a culpa. Ela acha que a culpa realmente é um caminho onde eu tenho a possibilidade, que daí já temos o segundo passo, de assumir a responsabilidade pelo erro que eu fiz, mas eu não sou o erro. Então, quando eu ouvia esse goleiro falando, eu pensei, falei, nossa, tomara que ele consiga ter o apoio para ele perceber que não. E ele até comentou, não, porque era um jogo grande, era um jogo que ia ter visibilidade, né? E quem sabe um time grande poderia me contratar. Então, ou seja, ele tinha muitos desejos em relação a esse jogo, muitas expectativas em relação a esse jogo. E se ele desejava essas expectativas de ser contratado, puxa, porque ele reconhece que ele faz um bom trabalho. E é exatamente isso que ele precisa perceber agora, após esse fracasso nesse jogo, né? Que ele tem sim coisas boas.
E ele vai ter que lidar, sim, principalmente como um goleiro, com frangos, com coisas que não vão dar certo, com situações de erro. Porque todos nós que estamos no processo de desenvolvimento vamos passar por erros. Não existe como a gente aprender alguma coisa sem ter ensaios e erros. E à medida que a gente não desiste, a gente vai aperfeiçoando os nossos erros, a gente pode chegar nesse estado de excelência. Não no estado, né, da tão almejada perfeição. Embora eu acredito sim que a gente pode até chegar na perfeição, mas reconhecendo que houve muitos erros. Às vezes a gente quer a perfeição sem experimentar nada de ruim ou nada que foi inadequado. Então, vendo esse goleiro, eu fiquei torcendo para que ele saia do estado de vergonha. O estado que ele apareceu na televisão era de uma vergonha, um julgamento, uma baixa muito grande. Que ele vá para a culpa de entender que ele fez sim alguma coisa errada. E o próximo passo é, deixa eu assumir a responsabilidade por isso que eu fiz errado. Porque daí sim ele inicia um novo processo de desenvolvimento, acolhendo a culpa, né? E traçando uma nova possibilidade de alcançar e quem sabe chegar num time, né? Se ele continuar trabalhando, isso vai ficar no passado, porque o presente vai ser o trabalho deste cara, o foco desse cara. Então realmente eu desejo a ele, a mim e a todos aqueles que se cobram demais, que a gente sempre relembre a importância da gente trilhar o nosso processo de desenvolvimento, entendendo que a gente sempre vai passar por acertos e erros. E quando a gente se desvia disso, quando a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso erro, a gente está começando a enfiar a sujeira debaixo do tapete, tentando dizer que a gente não erra. Não, a gente vai errar. Por quê? Porque está na nossa essência de ser humano. Então eu errei, eu preciso reconhecer que eu errei, pedir desculpas, assumir isso e depois traçar nova meta para conseguir dar conta e ser o melhor que a gente pode ser. Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você acha que alguém vai poder se beneficiar desse vídeo, compartilha. Um beijo a todos, uma boa semana e até mais!